Olá pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo como trabalhar com dados variáveis para poder fazer texto simples, códigos de barra em diferentes formatos e códigos no formato QR Code também. E também fazer uma demonstração de troca de imagem. Então, a variação dos dados, eu posso ter uma variação de texto, eu posso ter uma variação de códigos, padrões aí, e eu posso ter uma variação de imagem também. Então, para isso, eu preciso ter uma planilha. Eu tenho essa planilha que eu construí. E aqui, a construção da planilha ela vai ser de acordo com as variáveis. Então, eu tenho um texto, código, 2 pontos, isso é um texto. Ele vai aparecer exatamente dessa forma. O que está dentro desse cifrão, ele vai ter que existir uma coluna com essa informação. Então, aqui vai entrar essas informações aqui. Já aqui em código de barras, vai entrar esses códigos aqui. Ou seja, é o texto, eu copiei e ele vai transformar isso no código de barras, no formato Code 128. O código QR, ele vai fazer um código QR aqui, que quando você lê, ele vai direcionar para esse site, certo? E eu vou fazer a substituição das bandeiras. Então, para cada código, para cada situação, ele vai deixar um link diferente de código QR e vai deixar... e vai trocar a bandeira também automaticamente. Como que eu faço para pegar esse link aqui do arquivo mais fácil? Eu posso, com o botão direito, segurando o Shift, copiar como caminho. Ele aparece essa opção aqui, e aí você pode copiar. Atenção para o aspas que ele coloca. Então tem que tirar o aspas, tem que ficar dessa forma aqui, tá? Certo. Então, aqui é uma construção de uma planilha, um exemplo de construção de uma planilha para dados variáveis. Eu vou exportar, eu vou salvar essa planilha, baixar aqui como CSV. Aqui, bandeiras. Eu vou salvar em cima. Aí. Pronto. Agora, para eu fazer o posicionamento, então, uma vez que eu tenho... Aqui está faltando eu transformar essa bandeira aqui numa variável de imagem, mas deixa eu explicar, então, como que eu faço cada informação dessa. Quando é texto puro, ou seja, eu quero que o texto entre aqui, basta eu posicionar ele da maneira, onde eu quero, da maneira que eu quero, ou seja, eu alinhei à esquerda, o tamanho do texto, a fonte, tudo isso vai ser substituído pelaquela coluna código. Já códigos de barra e código QR, você pode consultar as opções que a gente tem aqui em VDP. Ó. Então, todas essas opções aqui são nomes e informações que você pode colocar aqui. Ó. Então, por exemplo, esse Code 128 é um tipo de código. Code 39, EAN 8, cada um desse aqui é um tipo de código que ele vai transformar a informação do que está naquela coluna código, code-barras, e ele vai transformar no Code 128. O QR tem um diferencial. Além de eu colocar @QR, ou seja, eu estou falando que o endereço do site, ele vai transformar, o arroba ele entenda-se como uma transformação. Eu transformo o conteúdo dessa coluna em QR no tamanho, aí você tem que sempre incluir o tamanho do quadrado. Então, o que eu fiz aqui foi colocar esse quadrado 19 por 19 e aqui ele vai entrar o QR 18 por 18, ou seja, ele vai entrar um pouco menor. Então eu coloquei ele alinhado aqui mais ou menos, fiz no olho mesmo aqui, para ele encaixar mais ou menos aqui. Então ele vai começar ali, ó, tentando deixar 1 milímetro, ó lá, para dentro. E já a bandeira, eu preciso construir, substituir por essa opção aqui, ó, de template. Então quando eu seguro o botão do mouse aqui, aparece essa opção. Com essa opção, eu posso construir um objeto. Deixa eu ver se ele vai deixar eu converter. Aqui, ó. Então, eu vou ter que construir o objeto. Eu vou analisar aqui, ó, ele está com 27 por 18. Então, eu vou pegar aqui 27 por 18. Perfeito. Vou apagar. Aqui. E vou deixar aqui. Pronto. Então, a bandeira vai entrar aqui, certo? Atenção ao formato, porque, veja bem,
eu não sei se... Aqui, ó. Quando você cria um template, eu posso fazer substituindo uma imagem ou criando igual eu criei, ele vai fazer, eu tenho que escolher onde eu quero, eu posso escolher onde eu quero um alinhamento, se ele vai fazer o corte, ou seja, ele alinha para fazer o corte, se ele ficar por fora, se eu colocar original, se a bandeira for muito grande, ele vai passar do tamanho. Se eu colocar smallest, ou menor, que estaria no português, ele vai encaixar exatamente nesse tamanho aqui. Então eu vou colocar dessa forma aqui para ele redimensionar, colocando... Eu posso colocar fit, que é melhor ainda. Ele vai trabalhar adequando melhor ao espaço. Tá tudo certo. Então vou salvar esse arquivo. Esse arquivo eu sugiro que você salve antes de fazer o primeiro teste de combinação. Eu já salvei ele aqui, eu vou salvar em cima. Então eu estou com todas as minhas variáveis prontas, tá? E agora vou pegar aquele arquivo, quando você traz ele em CSV, porque só por efeito de explicação, ele nada mais é do que, veja bem, um arquivo em texto, tá vendo? Que ele separa as colunas por vírgula, então código, vírgula, código barras, vírgula, código QR, vírgula, e assim por diante. Ou seja, para cada linha, ele cria uma linha aqui no texto, e para cada coluna ele coloca uma vírgula. Então, como que eu faço para colocar ele aqui por cima, ou seja, para ele gerar toda essa informação? Eu tenho que vir com a opção de combinar, seleciono importar variáveis, atenção aqui que tem que ser na vírgula, por isso que eu editei o arquivo, lá estava separado, ou seja, a separação dos dados está por vírgula, e aqui eu trago o arquivo, dados variáveis, aquele CSV que eu trouxe, e quando eu dou OK, veja só, aí. Então ele transformou, o que ele fez? Então, aonde estava o cifrão código, ele trocou por aquela coluna, aqui ele transformou no código de barras 128, o QR, se você ler aqui pelo celular, vai cair lá no site da Wikipedia, dentro do Brasil, e assim por diante. E veja que ele troca o código de barras, né, cada informação devida corretamente. Então, essa é uma forma de se trabalhar com código de barras. Uma vez feito isso, cuidado para não salvar em cima do template. Então esse aqui é o template. Esse aqui é o arquivo final. Vou colocar assim para facilitar. Eu estou salvando no formato AUR, que é da própria Print Factory. Fica mais fácil de trabalhar. Eu posso até trazer para o layout. Eu tenho a opção de selecionar uma impressora aqui, se eu quiser, e mandar essa informação direto para a impressora. Se eu der o play aqui, ó, ele vai abrir o layout, ele tem que estar fechado, e ele vai trazer já tudo pronto aqui para mim, para eu poder trabalhar, tá? Ó, ele pegou lá 5x5, ó lá, e trouxe cada informação para mim, certo? Com o código de barra aqui, eu posso fazer o nesting, posso trabalhar com todas as outras ferramentas para eu poder imprimir. Agora, se eu quiser abrir manualmente esse arquivo, eu também posso. Eu vou fechar aqui, eu posso abrir o layout e trazer aquele arquivo que eu salvei, que é esse aqui, arquivo final, né? Esse é o arquivo final. Olha lá. Também dá na mesma, tá? Só que aqui eu posso trocar a impressora, aí ele fica liberado e eu tenho que fazer toda a montagem para poder fazer o envio. Então, aqui essa baixa qualidade de resolução aqui é por efeito visual mesmo, tá? No momento de impressão ele vai renderizar e fazer com a qualidade que dá a saída da impressora. Então essa é a maneira aí de utilizar essa ferramenta. Qualquer dúvida fica à disposição.